Bom dia, pessoal. Professor Paulo. Coloquei esse filtro aqui com óculos estiloso. Uma pegada Harry Potter. Bom, eu vim conversar com vocês, fazer essa videoaula curta para poder falar de alguns conceitos importantes que a gente viu no primeiro bimestre e finalizar isso para que a gente possa prosseguir com novos conceitos no segundo bimestre. O primeiro bimestre basicamente é uma introdução de química, como a química acontece, a história da química, mas basicamente a gente fala de transformações. De que tipo? 2 tipos. Transformações químicas e transformações físicas. As transformações químicas, elas ocorrem uma mudança na estrutura da molécula. E as transformações físicas só acontece uma mudança no estado de agregação. Por exemplo, a água no estado sólido e a água no estado líquido. Nos dois casos é água, mas ocorreu uma mudança no estado físico dela. Ela passou do estado líquido para o estado sólido, do estado sólido para o estado líquido. E isso é importante a gente classificar. Outra coisa, quando a gente fala de transformações químicas, as transformações químicas ocorrem quando tem alguns indícios. Então, sempre quando produzir gás, ter mudança de cor, liberação de luz ou de cheiro, isso é indício de transformação química. Sempre que acontecer isso, ocorreu transformação química. Mas, por exemplo, quando a gente fala de transformação química, a gente fala especificamente de reações químicas, que isso é um novo tópico que eu vou discutir com vocês agora e vai ser a atividade número 3 que eu vou postar no Google Sala de Aula hoje. Quando a gente fala de reações químicas, eu vou fazer um esboço aqui para vocês entenderem melhor, beleza? Quando a gente fala de reação química, a gente fala basicamente de reagentes e produtos. Então, quando a gente tem uma reação química, a gente vai ter reagentes e vão ter produtos. Pode ser reagente e produto, depende. Por exemplo, quando A mais B reagem entre si, produzem C e D. É assim que a gente tem que ler. Numa reação química, podem aparecer índices aqui, por exemplo, L, S, G e L. O que significam isso? É o estado físico que se encontram as substâncias. Por exemplo, a substância A está no L aqui, estado líquido. B, S, estado sólido. C, G, estado gasoso. E D, L, estado líquido. E aí, como que a gente pode entender isso daqui? A gente entende que A mais B reagiram, essa setinha quer dizer que houve reação química e produziram C e D. Mas nem sempre vão ser 2 e 2. Às vezes pode ser 1 gerando 2. Essa reação a gente chama de reação de decomposição. Ou seja, esse composto se decompôs e produziu 2. Então, a estrutura química são diferentes do composto inicial. E é isso, na prática, por exemplo, a gente pode produzir água? Pode, a partir de hidrogênio e oxigênio. Esses dois gases, quando combinados, na hora que eles reagirem, vai produzir água. O hidrogênio é um gás inflamável. E aí, quando ele reage com o oxigênio, para ter reação, precisa ter uma faísca. Aí, assim que tem essa faísca, que é essa energia de ativação da reação, a reação vai acontecer e vai produzir água. Tá? Aqui, nos estados físicos, é gasoso e provavelmente a água vai estar no estado gasoso, porque é alta temperatura, né? Essa água depois pode condensar e passar para o estado líquido, ou seja, vai acontecer uma transformação física depois com ela. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei esses dados aqui, por quê? É porque é sobre a atividade que eu vou postar hoje. Na atividade de hoje, eu vou falar de fake news. Saiu aí na internet sobre uma cura para o coronavírus. Essa cura se baseava na mistura de limão,
uma receita simples aqui, limão e bicarbonato de sódio. Era só você misturar os dois e beber. Tá falando que mata imediatamente o vírus e elimina completamente do corpo, tá? Que esses dois componentes alcalinizam o sistema imunológico. Então, muito louco isso, né? Eu quero que vocês... Então, lá no Google Sala de Aula vai ter uma pergunta falando disso. E aí, a resposta, vocês vão colocar... Vão questionar essa notícia com conhecimentos científicos. Pesquisem e deem uma resposta embasada com conhecimentos científicos. Essa resposta, pessoal, vocês vão falar por que isso é falso. Na verdade, quando eu misturo limão com bicarbonato, acontece uma reação química, que foi o tópico da aula sobre reações químicas. Essa reação química acontece por quê? Porque o limão tem ácido cítrico. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, pode substituir o limão por vinagre, que também é ácido. Coloca um pouquinho de vinagre num copo e coloca uma colherzinha de bicarbonato. Vocês vão ver que ocorre uma reação química. O produto dessa reação é um sal e produz gás. O bicarbonato é usado também como antiácido. Por quê? Porque ele reage com o ácido, no caso o ácido do estômago, e neutraliza ele, tá? E vai neutralizar o ácido do estômago, produzindo um sal, mais um gás, tá? Eu coloquei essa reação porque é uma reação química, a gente está introduzindo ao estudo das reações químicas, e é importante vocês saberem o que acontece para responder lá a questão no Google Sala de Aula. Beleza, pessoal? E com isso a gente fecha essa parte de reações químicas, transformações químicas que ocorrem na natureza. Pessoal, então façam essa atividade no Google Sala de Aula, o prazo é curto, vocês têm que me entregar essa atividade até o dia 20, por quê? Porque eu vou fechar as notas no dia 20. E eu preciso entregar essas notas para o aluno não ficar sem nota, ele deve fazer até esse prazo. É super simples, a resposta é uma resposta pessoal, entre aspas, porque tem que ser embasada em conhecimentos científicos. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e bons estudos.